Estamos de volta com o Melhor e Mais Justo especial que traz momentos que marcaram o país em 2016. Voltamos à nossa linha do tempo para 12 de maio de 2016, dia de ruptura na democracia brasileira, dia em que a maioria do Senado Federal pisoteou a soberania popular, aprovando a abertura do processo controverso de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, que deveria ficar afastada por até 180 dias. Ao destituir o meu governo, querem, na verdade, impedir a execução do programa que foi escolhido pelos votos majoritários dos 54 milhões de brasileiros e brasileiras. A primeira forma de resistir ao golpe é chamá-lo pelo nome. É golpe, é um governo golpista, um golpe meio frio, meio light, né? A gente pode dizer assim, mas é golpe. E segundo, dizer, nós vamos continuar existindo. Né? Acho que eu partiria daí, eu não sei o que o... Igor. Olha, eu tenho lido muito o material que circula pela internet, porque pela grande mídia, realmente, a gente não tem como saber o que realmente acontece. A grande mídia só dá a visão dos golpistas. A grande mídia foi parte fundamental nesse golpe, não por acaso falam no golpe midiático. Né? Então a mídia não está simplesmente cobrindo os acontecimentos, ela é protagonista, ela é golpista, né? Assim como os políticos, empresários, né? Envolvidos, juízes, né? Envolvidos nessa operação. 15 dias de governo interino e as notícias são desesperadoras, para dizer o mínimo. Os ficha suja da equipe de Michel Temer tiveram a primeira baixa em função de vazamento de gravações nas quais Romero Jucá, ministro do Planejamento do governo interino, e Sérgio Machado, diretor da Transpetro, entre 2003 e 2015, fazem uma espécie de autópsia do golpe de Estado que afastou a presidente eleita Dilma Rousseff. A gravação é aterradora, envolvendo a grande mídia, ministros do STF e vários políticos do PMDB e do PSDB. Isso tudo segundo Jucá e Machado. Aliás, entre os objetivos do golpe estaria barrar a Operação Lava Jato. Por muito menos, o senador Delcídio do Amaral foi preso e virou réu no Supremo. Mas, até agora, o STF permanece em silêncio. Como entender esse terrível acontecimento e seus funestos efeitos para o país? Tantas ilegitimidades, pelo menos do ponto de vista ético, parece que a trégua política suposta pelo governo interino está longe de acontecer. Como analisar este momento? Eu vou começar com as damas, viu, Eduardo? Laura. Bom, eu acho que, para quem esperava trégua, o que nós estamos vendo é a guerra de todos contra todos, né? Quer dizer, tá claro que nós estamos vivendo um período de... Quer dizer, um governo que acabou de estrear, em que teve grandes jornalistas propondo a trégua, a tal da trégua dos 100 dias, como se o Michel Temer tivesse sido eleito, né? Não, vamos dar uma pacificada no país. E o que a gente está vendo é um descalabro completo, quer dizer, denúncias, vazamentos, não se sabe de onde, não se sabe por quem,
Desmentidos. desmentidos. O ministro falando uma coisa, o presidente interino saindo correndo para dizer não é bem assim. Uma e desmoralização. O que eu acho mais impressionante é isso. Quer dizer, um governo que tem 15 dias de vida e já desmoralizado cabalmente. Quer dizer, eu acho que se alguém precisava, e essas gravações que foram divulgadas, tanto do Sérgio Machado com o Jucá, quanto do Sérgio Machado com o Renan, mostram que tem uma única pessoa, aparentemente, no Brasil, que é honesta dentro do mundo político. E essa foi afastada. E esta que foi afastada. Não vai ter trégua. Essa trégua não existe. Nós estamos vendo aí os vários movimentos. Eu acho que os jornalistas livres têm feito um papel extraordinário de mostrar o que a mídia normalmente não mostra, né? Nós estamos vendo o que está acontecendo, tá certo? Em vários lugares, etc. Mas eu também acho que essa trégua não acontecerá, muito pelo contrário, você vai ter uma tensão social maior por conta da questão econômica. Tá certo? Por quê? Porque o objetivo da política, porque você poderia dizer o seguinte, não, nós vamos arrumar a economia vai voltar a crescer, vamos gerar emprego, vamos tal, e as coisas vão melhorar. Só que o que foi feito sinaliza exatamente na posição contrária. Quer dizer, a economia não cresce com as medidas que foram adotadas nessa semana, tá certo? E também não cresce por conta de que a economia tem a ver com confiança, né? Quer dizer, quem que vai investir no Brasil com esse cenário que nós estamos vendo? Né? E qual a visão que os investidores têm do ponto de vista internacional, né, com essas matérias que foram divulgadas pela imprensa internacional, mostrando que nós somos, na verdade, uma república das bananas, tá certo? Do ponto de vista dessa representatividade no Congresso. Não vim de uma costela. Fui parida do mesmo barro que a tudo dá forma. Gestei calada as dores da exclusão, da submissão, da violência velada, violência explícita. Sangrei, encontrei pares, rompemos em gritos clamando igualdade. Lugar de mulher é onde ela quiser! Lugar de mulher é onde ela quiser! A força do fogo que nos havia consumido em fogueiras queimou na praça, nos olhos, no campo, na cama, no chão de fábrica, na rua, no ventre. Viramos Maria, Elizabeth, Simone, Cora, Margarida, Janaína. Todas por todas. Direito ao voto, ao divórcio, acesso à educação e ao mercado de trabalho, liberação sexual, direito ao próprio corpo. Em séculos de luta, arrancamos do útero ferramentas capazes de confrontar a velha e nefasta cultura patriarcal. Maternamos um novo espaço de ocupação social e política. E ainda sangramos. Estupraram a garota e a nossa jovem democracia. Seguimos em brados, todas por todas. Ainda um longo caminho de resistência contra a opressão, a invisibilidade, a exploração, a discriminação, o assédio, os ataques e golpes de cada dia. Em que medida esses ataques têm relação com a batalha entre a cultura patriarcal e as conquistas do governo da primeira mulher presidenta da República? Maria. Então, obrigada, Tuto. Esse é um momento histórico para a luta das mulheres no nosso país. Depois da ditadura militar, novamente a democracia é interrompida. E esse golpe é machista, é misógino, é um golpe contra todas as mulheres e não apenas contra a presidenta Dilma.
E por isso a reação é tão forte nas ruas de todo o Brasil. Um golpe que coloca no poder homens brancos, héteros, que representam a velha política. Essa velha política que não mais representa a maioria da população brasileira, que é composta por mulheres e mulheres que viram sua vida mudar com o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma. As mulheres são as maiores beneficiadas do programa Minha Casa Minha Vida, do Bolsa Família, do ProUni, Pronatec e Fiéis. Ou seja, a vida das mulheres mudou e nós não queremos voltar ao passado, queremos combater essa onda conservadora representada por Temer, Eduardo Cunha, Bolsonaro e Feliciano. No esforço para que o governo interino se transforme em permanente, há visitas entre excelentíssimos, acordos na calada da noite e negociatas de cargos em nítida compra de apoio ao golpe. Nesse cenário, segue um insano processo de impeachment no Senado Federal. Quais os interesses que circulam pelas cadeiras do Senado hoje em dia, nesse delicado momento do país? Pedro. Bom, a gente tem que analisar esse golpe em curso no Brasil, tanto na forma quanto no conteúdo. Na verdade, é óbvio que um impeachment sem crime de responsabilidade é um golpe de Estado, né, já que as pedaladas fiscais não estão caracterizadas nos termos da Constituição Federal como um crime de responsabilidade passível de destituição do presidente da República. O que se esconde por trás disso são justamente interesses escusos, muitas vezes inconfessáveis, de pessoas que querem justamente praticar um golpe também contra direitos da classe trabalhadora, por exemplo, né? Entre outras medidas, como a entrega das nossas riquezas, os recursos do pré-sal, mais reforma da Previdência, né, desregulamentação ou flexibilização das leis trabalhistas, ataque aos sindicatos, a qualquer forma de questionamento, inclusive, do status quo. Uma estratégia que, para mim, permeia desde o começo. O interesse é criminalizar o PT, é impedir que ele continue. Existe uns partidos do lado de lá que não conseguem ganhar uma eleição nas urnas. Tem um padrão que não seria eleito, um modelo de projeto de governo para o país que não seria eleito. Blogueiros, jornalistas livres, ninjas, eles driblam o massacrante uníssono da mídia corporativa que desde sempre formou a opinião pública nacional. Com a atual tempestade de ataques do governo interino a direitos duramente conquistados, é claro que os partícipes do golpe também querem calar a nova mídia. Mídia de resistência. Nós estamos falando, né, na verdade, de uma classe dominante que não aceita um discurso ou que a conteste, ou que a critique, ou que seja diferente, né, desse rame-rame de todo dia que se reitera, valorizando, por exemplo, a competição, o individualismo, né, uma ideia de que você tem que sempre que derrotar o outro para se dar bem na vida, né? Essa propaganda em torno de uma corrupção que, na verdade, está sendo muito manipulada, né? Ela também envolve a Globo, ela também envolve os partidos golpistas, né? Então, na verdade, a Globo e os demais integrantes desse sistema mais amplo de comunicação, eles construíram um discurso único, não é? Que é um discurso voltado para a crítica ao governo Dilma, né? Que é um discurso voltado para criminalizar o PT e para desqualificar os movimentos de resistência, de cidadania que vão às ruas em defesa da democracia e dos direitos. Qual é o instrumento que o Michel Temer está usando para tentar asfixiar, tentar silenciar essa mídia independente que está rolando aí? Exatamente os mesmos métodos que a ditadura militar usava já no seu final dos anos 70. A ditadura queria silenciar a imprensa independente, a imprensa nanica, alternativa, mas não queria parecer censora. Então, o Centro de Informação do Exército montou uma mega operação nacional para asfixiar economicamente, entre outros, os jornais alternativos. Está aqui, isso aqui é um dossiê que eu fiz em final dos anos 70, 1979,
denunciando essa é um dossiê gordo, está à disposição, quem quiser ver, está na minha página do Facebook e no meu blog, que está ainda experimentalmente, que é o Nocaute, está a íntegra, inclusive com a documentação, que na época eu levantei para produzir isso aqui. A democracia brasileira chega à beira do abismo. Estamos a uma semana do início do julgamento final do impeachment no Senado. Para analisar esse momento, temos a honra de receber Luiz Nassif, jornalista do portal GGN, e Valquíria Leão Rego, cientista social, professora da Unicamp e vice-presidente do Fórum 21. Bem-vindos. Até pouquíssimo tempo atrás, nós vimos a ciência política, vários cientistas políticos dizerem que as instituições democráticas no Brasil estavam consolidadas. Eu acho que isso que nós estamos vivendo é a prova cabal de que eles estavam enganados, ou que as suas pesquisas eram, pelo menos, um pouco insuficientes, não? Porque as instituições não estão funcionando democraticamente. Vamos pegar um exemplo. Nós não temos check and balance de jeito nenhum. Nada. Vamos pegar um exemplo aí, o que foi feito com a cadeia do petróleo e gás pela Lava Jato. Em algum momento eles se viram com a responsabilidade institucional de pensar na economia como um todo, no emprego. Não, era perfeitamente possível punir a corrupção sem estraçalhar as empresas e a cadeia produtiva. É um país que você não tem tradição democrática, né? O que nós tivemos aí nos anos pós-ditadura, nos anos 90, anos 2000, foi um relance de democracia, porque realmente a convicção democrática não faz parte das elites brasileiras, né? Você vê essa questão, você tem uma Constituição, você tem a democracia no mundo. Por mais que você tenha expedientes para nublar um pouco a vontade popular, em todo lugar é o seguinte, todo poder emana do povo, por ele será exercido. Aqui você tem um golpe, o primeiro golpe, que foi essa questão de tirar uma presidente sem crime de responsabilidade, e um segundo golpe, que é um pessoal que não foi votado para isso. Você teve uma votação, uma eleição entre Dilma e Aécio, mais do que Dilma e Aécio, entre dois projetos de país. O do Aécio perdeu. E, de repente, você tem um pessoal que assume sem ter sido votado. Não adianta dizer que o Temer teve votos. Ninguém votou no Temer, pô. Ele entrou por conta desses pactos aí terríveis, nefastos aí do presidencialismo de coalizão. Então, é uma pessoa que assume interinamente, que quer romper, comprometer o orçamento por 20 anos, retirando dinheiro de saúde, educação. Então, não é apenas a questão social que está no meio, é projeto de país. 25 de agosto de 2016. Começa o julgamento final do pedido de impeachment da presidenta eleita Dilma Rousseff no Senado Federal. O que acontece agora e nos bastidores da República? O país rachado politicamente, ao menos em parte, se uniu nas Olimpíadas. Entre emoções, revelações e superação, um Brasil exausto de tanta crise. E apesar da repressão, lá estava o protesto na arquibancada. Fora Temer! O interino, vaiado em sua participação relâmpago na abertura do evento, achou melhor não dar as caras no final. Olimpíadas à parte, junto aos aliados de ocasião no Congresso Nacional, Michel Temer apresenta sua verdadeira face. Projetos que não levam os direitos da população ao pódio, projetos que passam longe do que se poderia chamar de espírito olímpico. Na arena política, nada de fair play. Golpe baixo contra os direitos sociais e a soberania popular, que se costura pelos bastidores do processo de impeachment. Paulo. Bom, muita coisa, né? É claro que num programa sério como esse, Melhor e Mais Justo, nós temos que tomar um pouco de cuidado com os comentários de bastidores que rolam soltos. Eu só quero registrar aquele período em que o presidente Lula esteve em Brasília, nomeado ministro, mas não confirmado por uma intervenção ilegítima, ilegal do Supremo, do Gilmar Mendes, do Supremo. Ele teve dois períodos. O primeiro período em que ele falou com presidentes dos partidos, do PP, PR, PRB, e
ficou muito animado, porque havia numericamente um cálculo favorável a derrubar o impeachment. E em uma semana isso se alterou inteiramente, sem que ninguém saiba dizer o que levou a essa mudança. Então, cada um dos presidentes de partido começou a dizer, olha, aquele acordo não vai ser confirmado, etc. Provavelmente, alguém deve ter articulado alguma coisa na linha. Aprovado o impeachment, vamos dar um jeito de parar com a Lava Jato. Né? E terá cumprido a sua função, que é tirar o PT, tirar a Dilma, e não vamos deixar o Lava Jato adiante. Os últimos dias são preocupantes, porque o episódio Toffoli, capa da Veja, o Lula teve 2 capas da Veja em que ele é apresentado como uma espécie de monstro, com serpentes na cabeça, o rosto derretendo, ninguém chiou. Agora o ministro Gilmar Mendes sai atacando o Janot, atacando a Lava Jato, porque cometeu alguma ilegalidade contra o Toffoli. E pode ter cometido mesmo. Agora, por que essa desigualdade, né? Há uma certa harmonia entre figuras de vários poderes institucionais que apoiaram, de algum modo, o processo de impeachment, né? Seja no judiciário, no legislativo e até no executivo, né? O vice-presidente, que capitaneou junto com o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, o processo de impeachment no legislativo e no executivo. Essa harmonia já está derretendo? Já está se desfazendo? Olha, eu cunhei uma figura lá desde o início desse imbróglio todo, que foi a seguinte figura. Eu constituí um condomínio golpista. E esse condomínio golpista, ele tem a participação de parlamentares, ele tem a participação da mídia, ele tem a participação de empresários, aí, financeiros e industriais, mas ele também tem uma participação estrangeira, que se a gente não consegue abordar as questões de bastidores do processo de impeachment, muito menos a gente consegue abordar as questões geopolíticas que estão envolvidas nesse golpe todo, entende? O fato é que para cada uma desses participantes desse condomínio golpista, não é, tem um bastidor. Não é? Cada um está ali com o seu interesse. Parece que agora já começa a haver um desentendimento no condomínio, não é? Porque à medida que possa se aproximar o desfecho, né, se ocorrer, mas eles sentem o cheiro do sangue, né, feito tubarões, e já começam a brigar entre eles. No dia 1º de janeiro de 2015, assumi meu 2º mandato à presidência da República Federativa do Brasil. Fui eleita por mais de 54 milhões de votos. Nesta jornada para me defender do impeachment, me aproximei ainda mais do povo. Tive oportunidade de ouvir seu reconhecimento, de receber seu carinho. Ouvi também críticas duras ao meu governo, a erros que foram cometidos e a medidas e políticas que não foram adotadas. Acolho essas críticas com humildade, até porque, como todos, tenho defeitos e cometo erros. Resisti à tempestade de terror que começava a me engolir, na escuridão dos tempos amargos em que o país vivia. Não mudei de lado,
apesar de receber o peso da injustiça nos meus ombros, continuei lutando pela democracia. Dediquei todos esses anos da minha vida à luta por uma sociedade sem ódios e intolerância. Lutei por uma sociedade livre de preconceitos e de discriminações. Lutei por uma sociedade onde não houvesse miséria ou excluídos. Lutei por um Brasil soberano, mais igual e onde houvesse justiça. Disso tenho orgulho. Quem acredita, luta. Se alguns rasgam o seu passado e negociam as benesses do presente, que respondam perante a sua consciência. Hoje, mais uma vez, ao serem contrariados e feridos nas urnas os interesses de setores da elite econômica e política, nos vemos diante do risco de uma ruptura democrática. Os padrões políticos dominantes no mundo repelem a violência explícita. Agora, a ruptura democrática se dá por meio da violência moral e de pretextos constitucionais, para que se empreste aparência de legitimidade ao governo que assume sem o amparo das urnas. Invoca-se a Constituição para que o mundo das aparências encubra hipocritamente o mundo dos fatos. Por 2 vezes, vi de perto a face da morte. Quando fui torturada por dias seguidos, submetida a sevícias que nos faziam duvidar da humanidade e do próprio sentido da vida. E quando uma doença grave e extremamente dolorosa poderia ter abreviado a minha existência. Hoje, eu só temo a morte da democracia. A democracia está suspensa no Brasil. Apesar da forte ruptura, a última semana do julgamento e o discurso que acabamos de reassistir em trechos, eles deixam lições de coragem, de dignidade e de resistência. Um documento que a história se encarregará de interpretar e cobrar responsabilidades. Para além da nossa homenagem à primeira mulher presidenta eleita do Brasil, agora é hora de lutar para recuperar o Estado de Direito e impedir ainda mais retrocessos. Agradeço a você que nos acompanhou até aqui nessa retrospectiva do Melhor e Mais Justo em 2016. A gente se encontra na próxima quinta. Forte abraço.